Nesse vídeo eu quero te mostrar o passo a passo para que você não continue sobrecarregada com as tarefas domésticas utilizando um método de organização, o caminho das abelhas, e o método de integração da casa, o Rotina Inteligente. Se você quer parar de se sentir cansada mentalmente, sobrecarregada mesmo, tudo o que você precisa fazer na sua casa, seja lavar a louça, banheiro, roupas, dobrar, passar, fazer lista de mercados, enquanto ainda tem a criança chorando, te chamando, pedindo cadê o carrinho dele, marido pedindo pelo almoço, sem saber aonde colocou o sapato de trabalho, e você ainda tendo que trocar a roupa de cama, se arrumar para o trabalho, basicamente dar conta de tudo sozinha. Assista esse vídeo com atenção. E se você se identificou com o que eu acabei de falar, o que eu vou falar aqui em seguida é importante para você. Se você também sente que tudo que você faz dentro da casa não é valorizado, que a sua família cobra tudo de você e que coloca tudo nas suas costas, se você não é reconhecida pelo seu esforço, então, eu também recomendo que você continue assistindo. Em 2019, eu me tornei personal organizer e em 2020 eu larguei a contabilidade de vez e foi um processo cansativo. Afinal, eu tinha 2 trabalhos, ainda tinha a casa para dar conta, tinha o Miguel, meu filho mais velho, o Vitor, meu marido, que precisava de atenção. Enfim, foi um período conturbado. Assim que eu fiquei somente com o personal organizer, o Vitor não entendia muito bem. Para ele, eu tinha mais tempo para ficar ainda mais responsável pelas coisas da casa. Então, eu fui cobrada e eu comecei a não conseguir dar conta da limpeza da casa, além da organização, e aí começam algumas brigas. Eu não tô falando aqui que o Vitor não tentou entender a minha situação. Ele até tentou, mas ele não tem bola de cristal para entender o quanto eu estava sobrecarregada. Afinal, empreender é assim, sendo mulher, mãe e tendo que dar conta de tudo. E não tinha como ele entender, a não ser que eu falasse. E foi assim que eu fiz. Eu listei a quantidade de coisas que eu tinha para fazer e quanto tempo eu demorava. E eu abri para ele o quanto todas essas cobranças me consumiam. Me consumiam de tempo e de saúde mental mesmo. Eu estava exausta. Quando ele viu, ele podia entender o que eu estava passando e foi assim que começamos a resolver as brigas. Mas esse foi só o primeiro passo. Eu ainda ia começar a trabalhar com a internet, mas esse assunto é para uma outra hora. Basicamente, foi assim que eu comecei a estruturar o Organização Real. O Organização Real surgiu de uma necessidade minha de eu não ter que me preocupar todos os dias, o tempo todo com a casa. E eu não ter esse peso de me sentir insuficiente por não dar conta das coisas que são humanamente impossíveis de dar conta em um dia. Dentro da lógica, eu precisaria ter as coisas organizadas antes para depois eu integrar a família na criação da rotina da família. Mas Gabi, então você está me dizendo que para eu não ter mais sobrecarga em casa, eu preciso organizar a casa? É e não é. Vem comigo que eu vou te explicar. Como eu te disse, primeiro vem a organização com o caminho das abelhas. O caminho das abelhas é uma forma lúdica que eu trouxe para a organização para que o caminho fique mais leve. E de cara eu já te aviso, vamos começar a mudar como você vê a organização do lar. Você precisa entender que quando você faz o papel das abelhas, de uma abelha, você deve fazer somente o dela. O objetivo é tirar a sobrecarga, não aumentar. Então vamos lá. O primeiro vem o papel da abelha faxineira. Aqui você vai focar única e exclusivamente em tirar os itens que não servem mais. E aí você pode fazer 4 montes.
Um monte do lixo entram todas as roupas furadas, manchadas ou rasgadas, potes vazios, peças quebradas, o que não tem ou não valem mais conserto. Papéis de mercado, cupom de farmácia, notas do cotidiano ou de peças que já venceram a garantia. Cabos que não têm mais utilidade, louça lascada, copo de brinde que você não usa mais, comidas vencidas, remédio vencido, cartela de comprimido vazia, escova de dente velha, vassoura velha, papelão e até mesmo o próprio lixo das lixeiras. Um monte da doação, aqui entram todos os itens que você pode doar. Pode ser o brinquedo do seu filho que não usa mais, roupas em bom estado, que sejam de crianças ou adultos, eletrodomésticos que você substituiu e que você pode ou não dar para alguém, afinal, cabe a você separar. No monte da venda, entram aqui as peças que foram mais caras, mas que você não usa mais. Você pode vender essas peças. Você tem eletrodomésticos que trocou, mas que estão em ótimo estado. Você pode vender. Bolsas que não usa mais, sapatos ou sandálias, roupas que estão novas. Um monte de doação e de venda, aqui vai do que você escolhe em doar ou vender. E um monte de conserto. Você tem aí panelas que precisam trocar o cabo, vai para um monte de conserto. Eletrodomésticos que queimaram ou estragaram alguma peça, vai para um monte de conserto também. Roupas para fazer a barra, ajustar a cintura, vai para conserto. Você entendeu essa lógica? Terminando isso, parabéns! Você fez a parte mais difícil e demorada. Entramos agora na abelha coletora, que aqui você vai pensar apenas em separar os itens por semelhanças. Como eu falei, não pense em nenhum outro passo na frente. Talvez você fique tentando em começar as dobras. Não é hora agora. Agora é hora de separar e dividir. Blusa com blusa, calça com calça, camisa com camisa. Se você tem muito de um item, você pode fazer subdivisões. Por exemplo, junte todas as camisas sem manga, separe as camisas com manga curta e também você pode separar as camisas com manga longa, por exemplo. Aí vai das peças e do quanto você tem de cada uma. Se não tiver muito, não faz sentido você fazer essa subdivisão. Aqui entram também os alimentos. Você pode separar os alimentos secos do que vai para a geladeira, roupa suja da roupa limpa, sapato, sandália, blusa, produtos de limpeza, sabonete com sabonete, produtos de skincare, maquiagens. Eu acho que aqui você conseguiu pegar, né? Tá ficando mais fácil? Eu te falei que a pior parte é a que eu tinha te passado. Na sequência, vem a abelha polinizadora. Aqui, o papel da abelha polinizadora é separar o ambiente por semelhanças de acordo com o layout e de acordo com a sua necessidade. Ou seja, os itens semelhantes separados no papel da abelha coletora, você deve ir para o ambiente no local certo, na gaveta ou na prateleira certa. Você precisa ver o que tem de espaço nas gavetas e nas prateleiras, armários, aonde as coisas não podem mudar de lugar e aonde as coisas que podem mudar de lugar e que faz mais sentido e entrando num contexto daquele ambiente. Por exemplo, pense na lógica, na parte lógica do ambiente. O que faz sentido deixar na área dos olhos, o que faz sentido deixar mais acima ou mais abaixo da cabeça, na parte de cima e na parte de baixo do cabideiro. Primeiro, na primeira gaveta do armário, peças íntimas, já que a primeira peça de roupa que você coloca é essa. Na cozinha, abaixo ou perto do fogão, vem as panelas. Você então vai definir o local da despensa dos talheres na primeira gaveta, copos próximos ao filtro. Se você tem criança pequena, é melhor colocar itens que as crianças não podem nem chegar perto, mas no alto.
No banheiro, você precisa ter um pouco de estoque de sabonete, de papel higiênico, pasta de dente. E finalmente, o papel da abelha construtora. Você, nesse papel, vai montar o quebra-cabeça. Então aqui, sim, você vai organizar de fato. Dobrar o que tem que dobrar, organizar o que tem que organizar. Então, vai ver os lugares e identificar o lugar certo para cada item de acordo com a rotina que você tem. Então, se você é uma pessoa que não usa muito biquíni, não faz sentido que o biquíni esteja de mais fácil acesso dentro do seu quarto. Saber que você utiliza mais panelas maiores, traga as panelas maiores mais para frente. No banheiro, os itens que você tem utilizado, que você mais utiliza, pasta de dente, shampoo, condicionador, máscara que você usa todos os dias, devem ficar à mão. Os estoques que são mais repostos devem também ficar guardados mais à frente. Você tem que definir o lugar de cada coisa e dobrar as roupas de forma correta ou de forma que faz mais sentido e que você se sinta mais confortável. As próximas 2 abelhas já começam a ser o objetivo de que as pessoas já não dependam mais de você. Eu avisei, é preciso organizar primeiro, para depois você integrar a família. Aí sim, criar a rotina inteligente do seu lar. Vamos ao papel da abelha guardiã. Essa função parece boba e um pouco desnecessária, mas é ela que garante que a cultura do lar organizado se mantenha e que o "mãe, aonde tá a minha chuteira?" ou "cadê a minha camiseta social azul?" acabem. Só de pensar dá um alívio, eu sei. E é saber que um determinado item que deveria estar em um lugar preciso esteja lá e que você se comprometa a mantê-lo ali. Então aqui o trabalho realmente é mínimo e ter uma etiquetadora pode facilitar ainda mais. Mas é essencial que você o faça. Coloque todos os ambientes uma etiqueta, mesmo que com fita crepe escura e de caneta, somente para lembrar sempre o local prático e funcional dos seus itens. A abelha rainha é responsável pela manutenção. Se você faz todos os passos anteriores, é para que você chegasse até aqui, sabendo aonde fica e para onde vai todos os itens da sua casa, tendo tudo com uma organização que caiba no seu lar, na sua rotina e com o mínimo de esforço. Já que nesse momento você não precisa mais ficar pensando e gastando tempo e energia para descobrir aonde colocar e aonde estão as coisas no seu lar. Então, volte sempre com as coisas do escritório para o escritório, volte sempre com as coisas do quarto para o quarto, coloque sempre as coisas da cozinha nos locais determinados na cozinha e assim por diante. Depois de feito todo esse processo, precisamos fazer algumas coisas. Apresentar a casa para os membros da família. Passe por cada cômodo, apresente aonde ficam os itens, principalmente os que alteraram de lugar. Nessa hora, as etiquetas ajudam muito, pois está escrito ali. Instruir como devem voltar os itens para o lugar. E muitas vezes aí estão as brigas. Seu marido e seus filhos não sabem como você quer que as coisas sejam feitas. Se você não falou, eles não vão adivinhar. Seja paciente, se precisar ensine novamente e de novo e mais uma vez. Aqui é importante falar e ensinar e não é para fazer. Cuidado ao ensinar e ficar fazendo sempre. Ensine e peça para que a pessoa faça com você.
Lembre-se, eles não são você e não fica igual a como você faz. E é porque não foi você quem fez. O perfeccionismo te traz mais trabalho. Criar regras e combinados para que tudo que você fez funcione. Tirou, devolve. O último que saiu do ambiente apaga a luz. Cada um tira o seu prato da mesa. O último que levantou da cama arruma a cama. E é muito importante também aqui você verificar se a organização que você fez funcionou para cada pessoa. Aqui muitas vezes organizamos da forma que fica mais fácil para nós. E esquecemos que as necessidades das outras pessoas podem ser diferentes. Você facilitou ou prejudicou com a organização que você fez? E a organização não é algo engessado. Se piorou em algum lugar, você pode ajustar. Se hoje faz sentido e semana que vem não faz mais, você pode trocar. Não é uma regra, é algo para facilitar o seu dia a dia e o dia a dia da sua família. Já está organizado, a família já sabe aonde estão as coisas, então sabem aonde procurar, aonde devolver. E agora criar uma rotina inteligente é muito mais fácil. Essa parte é a mais importante pelo simples fato de que depois da rotina inteligente criada, cada um vai ter as suas tarefas. E digo mais, tendo as suas tarefas, você pode inclusive dividir elas durante a semana, eliminando o dia da faxina. Ou seja, você deixa de estar sobrecarregada de funções para não precisar mais tirar o dia da faxina. Eu mesmo não tenho mais. Mas vamos a como criar a rotina inteligente do lar. Para isso, você vai precisar listar todas as tarefas que você precisa fazer, que precisam ser feitas na sua casa, para que o ambiente fique organizado e limpo. Depois de listar as tarefas, você vai cronometrar o quanto você gasta em cada uma delas. Essa lista é para que basicamente você vai ter noção de tudo o que você precisa fazer na casa e o quanto precisa ser feito no seu lar, para que sempre fique funcionando. E como você vai montar essa lista? Vá para cada cômodo e olhe para o seu ambiente, olhe para o que você precisa fazer e por qual frequência. Por exemplo, tirar o lixo, trocar a roupa de cama, lavar a louça, lavar a roupa, limpar o chão, lavar os banheiros, lavar o box, higienizar a máquina de lavar. Você precisa medir o tempo de execução de cada tarefa, para você ter noção do real tempo que você vai precisar. Classifique as tarefas também por periodicidade. O que você vai fazer todos os dias, o que você vai fazer uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, de 3 em 3 meses, uma vez por ano. Depois de mapear tudo o que precisa ser feito, é hora da reunião em família. Nessa reunião, o objetivo aqui é realmente colocar um responsável para cada tarefa. Avaliando alguns pontos aqui. Você vai avaliar a habilidade de cada um. Então, se é algo que fisicamente é mais pesado para se fazer, faz sentido que uma pessoa mais forte fique responsável por essa tarefa. Se alguém detesta uma tarefa, mas a outra pessoa não vê problema em fazer, então essa pessoa fica responsável. E assim passe pelas tarefas, levando em conta o tempo disponível de cada um e se uma das partes fica mais ou menos tempo no trabalho, ou chega antes em casa, ou tem mais tempo livre em casa. É justo que uma pessoa faça mais coisas, mas o suficiente para igualar em questão de tempo com o outro. Com todo o fluxo funcionando,
todo mundo colaborando, não seja fiscal de tarefas. Se ficou um pouco diferente de como você faria, tudo bem. O importante é que está sendo feito e que não é mais obrigação sua. E tenha paciência, ensine a sua criança quantas vezes for necessário. Tente tornar essa responsabilidade algo divertido, como vamos ver quem organiza mais rápido a cama? Ensine também o seu marido. Muitas vezes ele não precisou fazer muitas coisas durante o dia inteiro dele. Então vai demorar um pouco para que esse processo de transição termine. Não esqueça também de colocar o seu limite e se respeitar. Faça o que precisa, ensine quando necessário, mas não tome para si de volta, nem brigue por algo que não seria necessário. No começo, pode facilitar imprimir as listas de tarefas para que ninguém esqueça. A pergunta que fica aqui é: como você se vê daqui a um ano? Você quer continuar fazendo como você faz hoje? Correndo sempre para fazer a maior prioridade do momento, tendo que fazer todas as tarefas, não tendo reconhecimento nem sendo valorizada? Ou você prefere implantar um método que funciona e que vai tirar a sua sobrecarga e de quebra ainda vai melhorar o relacionamento com a sua família? E ainda criar crianças responsáveis e que vão saber se virar quando eles saírem de casa. Dentro do Organização Real, você tem o caminho das abelhas com o passo a passo de todos os cômodos. Você também encontra o Rotina Inteligente e como montar ela com a sua família. Além disso, você ainda ganha um gabarito de dobras aí na sua casa e mais 3 mentorias minhas no período de um ano. Sendo a primeira mentoria para tirar todas as dúvidas que podem ter ficado sobre o método. A segunda mentoria para achar soluções específicas para os seus ambientes. E a terceira para garantir que você realmente aplique e colha os resultados. Isso tudo por R$ 497, ou em até 12 vezes de R$ 49,60. Eu, honestamente, não sei até quando eu vou conseguir oferecer as 3 mentorias. Vai depender da minha disponibilidade de tempo. Eu queria deixar claro isso, porque pode ser que hoje tenha aqui e amanhã já não tenha mais. Então, se faz sentido você entrar hoje, clique no botão aqui abaixo desse vídeo e compre agora o Organização Real.